Tá no site do claudiodantas.com.br. Se você ainda não segue, vai lá, segue também. Urgente. Mota articula Nicolas Ferreira para relatar a CPI do INSS. Pode aumentar? O presidente da Câmara, Hugo Mota, republicanos da Paraíba, avalia indicar o deputado Nicolas Ferreira para a relatoria da comissão. A possível nomeação do parlamentar, apoiada por integrantes do Centrão, ocorre em meio ao acirramento da crise entre Legislativo e Executivo, após a derrubada do decreto presidencial que aumentava o IOF. A decisão, considerada inédita desde 1992, custou com 383 votos na Câmara, sendo a... Bom, não consigo ler. Custou 383 votos na Câmara. Pode voltar aqui para mim? Pode voltar? Ari, como é que a gente pode interpretar essa notícia agora, que inclusive já está na página do Nicolas, tá? É uma notícia que acabou de sair. A gente está aqui fazendo o programa, construindo a pauta ao mesmo tempo para manter você super informado do que está acontecendo agora. O que a gente pode esperar? Você acha que o Nicolas vai ser emplacado? Eu acho que podemos esperar duas situações. Uma primeira, é muito interessante, muito importante, que um jovem deputado como o Nicolas seja levado à relatoria de uma comissão de parlamentares de inquérito tão importante quanto essa do INSS, que ela é muito mais importante, talvez tenha necessidade de ser aprofundada muito mais na questão do que estamos falando. A questão desses descontos do INSS vai muito além dessa questão das entidades. Então, primeiro lado é esse. Segundo, é uma posição do deputado Mota, que eu venho repetindo aqui permanentemente. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, ele responde ao anseio da casa, do plenário. Ele não faz nada que não seja produto do que ele ouve das lideranças, do que ele sente em plenário, das pessoas que metem a mão no gabinete, na porta do gabinete dele e entra. Porque não sei como é hoje, na época que eu convivi no Congresso, deputado não pedia audiência, deputado metia a mão na porta e entrava. Então, e os deputados estão sendo isso. Hoje, desde algum tempo, inventou-se essa palavra centrão. Eu fico perguntando, quem é centrão? Eu tenho 60 anos que acompanho o Congresso aqui. Bom, centrão, Ulisses Guimarães, centrão, Juscelino, centrão, Antônio Carlos Magalhães, centrão, Zé Sarney, centrão, Petrônio Portela, centrão. Quem não era centrão? Ah, não. Realmente, o Luiz Carlos Prestes, quando foi deputado, não era centrão. O Plínio Salgado também, quando era deputado, não era centrão, era da direita. Enfim. Então, essa figura que quer desmoralizar o Congresso, será botar pecha no Congresso, que o deputado do centrão é vendido, que é isso. Isto é uma forma de tentar esvaziar o real poder da democracia brasileira que está dentro do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional está respondendo com isso. Exato. Essa é a resposta que o Congresso dá. Eu tenho certeza que o Luan sabe disso. Se a resposta que o Congresso dá, o Congresso eu digo sempre, o Congresso é como um elefante grande, cego e meio manco. Mas quando se mexe, faz um estrago que não tem para ninguém. Então, o Congresso está respondendo. Essa questão de levar o Supremo, essa questão do IOF, eu acho que isso foi a gota d'água. O Congresso vai mostrar que efetivamente manda. Porque esses deputados, 513 deputados que vão ter que voltar às suas cidades, buscar seus votos, eles têm que responder para o eleitor diretamente. O deputado, ele chega na eleitor, ele vai na cidade, seja do Rio Grande do Sul, seja na Paraíba, seja no Amazonas, seja em Roraima, ele encara o eleitor. Muitas vezes as pessoas que fazem essas redundâncias, esses comentários aqui, nunca viram um eleitor na vida, nunca fizeram um comício, nunca entraram numa vila de porta em porta. Então, este é o Congresso. E nós aqui, comentaristas, analistas, nós temos que valorizar o Congresso. Essa é a questão. E essa questão, então, Nicolas é bom, é um deputado, tem liderança, tem presença, merece essa relatoria. E a relatoria vai responder. Por quê?
porque atrás do Nicolas, atrás de uma comissão, tem um corpo de funcionários, tem um corpo de técnico, tem as lideranças, ninguém é sozinho dentro do Congresso. O Mandurinha não faz verão lá dentro. Qualquer coisa que ele fizer, ele tem que ter conjunto junto deles. O Nicolas, ele é um símbolo. Não é à toa. Não é apenas porque ele está dentro do PL, que é o segundo maior partido. Só perde hoje para a União Progressista. O PL, por si só, já mereceria uma vaga importante. Mas é porque é Nicolas. É o deputado Nicolas que conseguiu virar o jogo em diversas ocasiões. A questão do Pix é só uma delas. Foi ele que, inclusive, conseguiu quebrar o silêncio que estava sendo estabelecido, em que a gente, principalmente nós mulheres, não poderíamos questionar aquelas pessoas que se dizem mulheres, embora não sejam. Teve que ter muita coragem. A ele custou multa, mas foi ele que quebrou o silêncio. Nicolas é um homem corajoso, é um homem preparado, traz energia, traz viço, e por isso desperta tanto medo. Nicolas é um símbolo da resistência da direita que veio para ficar no Brasil. Já falei para vocês o que eu acho que o Nicolas significa. Vamos lá, para você que acabou de chegar, primeira coisa, dá like. Segunda coisa, parecia que a CPI do INSS estava esquecida. Gente, na política nada é à toa. Tudo tem o seu momento. Você deixa ali uma situação que pode ser ruim para o governo para você dar a cartada na hora que precisa. Isso é saber jogar. Essa é a beleza da política. Tem gente que fica revoltada. Eu, particularmente, acho super bonito. Luan, você acha que o Nicolas é o melhor deputado para pegar a relatoria da CPI do INSS? A CPI do INSS vai ser o maior palco de desgaste do governo Lula. Ao menos tem esse potencial. Mas ali é importante analisarmos qual que vai ser a composição dessa CPI. Porque, a depender dela, nós podemos ter, por exemplo, uma maioria governista e o recorte, né, que pode ser conduzido é de negligenciar, deixar à parte a influência, a responsabilidade que o atual governo tem no aumento de fraudes no INSS. E aí, a partir disso, né, o cargo, né, mais relevante na condução de uma CPI, de uma CPMI, é a da relatoria, né, que agora está sendo cotado o deputado Nicolas Ferreira. Muito se falava que seria um parlamentar, né, mais um integrante da bancada da selfie, que somente faria barulho nas redes sociais e internamente não seria capaz de fazer articulações, não pegaria grandes relatorias, não conseguiria aprovar grandes projetos. O Nicolas tem mostrado o contrário, especialmente a partir do segundo ano de legislatura, quando ele passou a presidir a Comissão de Educação, uma das mais importantes da Câmara. E agora, ao ser cotado, eu estou falando aqui, só de ser cotado, isso já demonstra que essa narrativa de que ele seria um deputado de baixo clero estava equivocada. Dito isso, é preciso analisar qual vai ser a composição da comissão, porque se for de maioria governista, a relatoria, mesmo de alguém habilidoso, importante, simbolicamente, como Nicolas Ferreira, pode acabar sendo uma fonte de desgaste para ele próprio. Então, é importante que o deputado e sua equipe consigam analisar e monitorar essa situação, porque, a depender da composição, isso também pode ser uma grande oportunidade. E, reforço, essa comissão vai ser a maior fonte de desgaste do governo Lula ao longo dos próximos meses. Nós tivemos, né, no início do ano, uma queda de popularidade muito acentuada do governo. O governo começa a se recuperar em abril, isso já é esperado porque no primeiro trimestre existe uma certa sazonalidade nas pesquisas de popularidade com governos. E quando começa a subir novamente a popularidade, nós temos com força esse escândalo do INSS interligando, né, a responsabilidade do governo Lula a ele, né? Então, essa CPI, ela pode ser muito importante, aí pode ser o principal teatro nesse momento
pré-eleições de 2026 e acabar eventualmente prejudicando a sucessão presidencial. Perfeito, Luan. Ari, a decisão do presidente da Câmara de finalmente instalar a CPI do INSS e, inclusive, cogitar o nome do deputado Nicolas Ferreira para ser o relator, significa que o Centrão desembarcou já do governo Lula? Eu acho que significa mais. Eu acho que significa que o Congresso resolveu assumir determinado protagonismo na política nacional atual. Ou seja, o Congresso sabe que não tem no Executivo base nenhuma para continuar até as próximas eleições. Os deputados sentiram isso. Eu concordo de gênero número igual com o Luan, mas eu vou colocar algum argumento. Aí vai depender muito do Nicolas. Ele pode realmente fazer do limão uma limonada. Ele pode assumir a CPI, tomar as rédeas da CPI, preparar um relatório, chamar pessoas, pegar depoimentos, porque essa questão do INSS é muito maior do que simplesmente esse desconto que foi feito indevidamente para essas sociedades. Tem que saber como é que isso foi feito, quem são as pessoas das pontas, onde está a alocação dessa grande quadrilha que mexe no pagamento, na folha de pagamento da Previdência. Isso é uma folha de pagamento de R$1 trilhão. Observem, uma folha de pagamento de R$1 trilhão ano. Não é, se pegar essa fraudezinha aqui, que no meu caso, que eu fui roubado, 6 bi, o que não tem mais ali, o que não tem mais de concessões indevidas. Está se descobrindo agora, por exemplo, a questão do seguro defeso. Enfim, então, eu acho o seguinte, como disse o Luan, realmente é importantíssimo. Agora, eu já vi no Congresso CPIs que chegaram bombando e não deram em nada. E já vi CPIs que todo mundo dizia, isso aqui vai virar piada de salão, como o Delúbio falou sobre o mensalão. E dá o que deu. Então, realmente, esta posição para o Nicolas Ferreira é importante. Essa colocação que o Luan fez é fundamental. Ele é um deputado novo que aparecia muito, mas de repente ele conseguiu se fortalecer e se impor dentro do Congresso. Inclusive, eu tenho assistido as intervenções dele nas comissões, principalmente, onde ele é extremamente hábil. Ele mantém um diálogo forte, conciso, eficiente, e ele é muito técnico, bom. Né? Ele é então, técnico. Agora, essa colocação do Luan, eu também concordo. Vamos com calma, porque é a pior situação que esse governo pode ter e tem situações gravíssimas. Inclusive, o seguinte, eu vou deixar só um detalhe. Essa questão do déficit público, essa questão do déficit fiscal, se nós entrarmos firmes na questão da Previdência, nós vamos descobrir que nós conseguimos resolver muito, muito disso aí. Tem muito benefício sendo pago indevidamente nessa grande cadeia de prestações de serviços previdenciários. Isso, inclusive, não apenas dentro do INSS, viu, Ari? Tem muita gente que não deveria estar recebendo Bolsa Família e que está recebendo.